da REC e hoje o nosso entrevistado é o Wilson Porte, ele é lá da igreja de Araraquara, onde a Marília Bert e a Marina Bert frequentam, e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre algumas questões, e uma delas é sobre o estudo. Ele falou sobre o estudo aqui pra gente. Wilson, qual você acha que é o conselho, a dica que você dá para as meninas que elas estão entrando na faculdade ou já entraram na faculdade em relação aos estudos delas? Seriam dois, não é? Um pouco daquilo que eu tenho dito aqui na conferência. Eu acho que o primeiro e mais importante é que elas não se esqueçam de quem elas são. Elas são cristãs, elas são resgatadas pelo sangue de Cristo, são novas criaturas, elas têm em si a marca do Cordeiro, elas são templo do Espírito Santo, e eu creio que não esquecer dessas coisas já guarda a cada uma delas de muitos perigos que lá dentro elas estarão expostas, não é? Tanto em termos de ideias que são colocadas na cabeça, quanto em termos de tentações, quanto em termos de conselhos errados. Não se esquecer de quem é, não se esquecer do evangelho que mudou a vida, porque via de regra, o ser humano é assim, as meninas são assim, os homens são assim, os jovens e os idosos são assim, as crianças são assim, nós nos adaptamos de acordo com o meio em que vivemos. Nós não somos como os camaleões, mas a gente vive como se fosse. Então a gente nunca fez determinada coisa, mas quando a gente entra naquele meio que está todo mundo fazendo, parece que a gente é levado a querer fazer também. Então a gente não pode se esquecer de quem a gente é, e de quem a gente ama, e de quem mudou a nossa vida, e para isso a gente precisa ter uma vida em comunhão com Deus, não é? Diária. Bom, dentro disso teria muitas outras coisas para se dizer, mas resumidamente seria isso. E o segundo conselho que eu falei no início seria estude para a glória de Deus. Eu tenho dito aqui também sobre a questão daquilo que Gênesis diz para nós, do que Deus espera de nós com relação à cultura, o mandato cultural, como no estudo das doutrinas se diz, não é? E o que seria o mandato cultural? Seria uma resposta àquela ordem de Deus em Gênesis, de dominarmos a criação. E esse domínio não é apenas físico, não é apenas com freios e cabrestos dominando a boca de um cavalo, ou dominando a plantação de árvores, mas também isso, não é como se poda árvores, mas dominando de forma intelectual tudo aquilo que Deus criou. Então, se Deus criou todas as coisas nos céus e na terra, é para a gente dominar, por meio de informação, todas essas coisas, para que a gente possa usá-las para a glória de Deus. Então, na hora de estudar, na hora de aprender alguma coisa, estude com alegria e com gosto, porque você vai estar lidando com aquilo que Deus criou, para que você possa glorificar a Deus por meio desse conhecimento e dessa informação. Legal. O pastor também falou um pouquinho sobre a nossa identidade em Cristo. E pensando nas mulheres, a sociedade hoje ela tem colocado um padrão do que é ser mulher, o que você acha que a sociedade tem errado nesses padrões? Ok. Errado com certeza, e em alguns pontos, em outros pontos talvez não, e em alguns pontos talvez exagerado, mas eu creio que alguns conselhos errados, dentro da sua pergunta, seria a ideia de que a mulher ela tem que se libertar totalmente de tudo aquilo que a tradição judaico-cristã tem ensinado, ou seja, ela não tem que se sujeitar a um marido, ela não tem que se sujeitar a uma gravidez, no sentido de, se eu fiquei grávida, eu não tenho que levar isso até o final, porque o meu corpo é eu que mando. A ideia de que meu corpo, minhas regras, não é? Eu faço o que eu quero. Se eu tenho filhos, eu também não tenho que ficar me preocupando muito com eles, afinal de contas, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho a minha história, eu tenho a minha carreira, eu tenho que cuidar de mim, independentemente do que os outros pensem, ou que os outros falem, me aconselhem e tudo mais. Então essa ideia da libertação feminina, não é? Que é errada na questão dos homens também, mas parece que vem com mais força, inclusive com uma espécie de ideologia dentro do feminismo, como ideologia e filosofia modernas, para realmente colocar a mulher como se fosse um Deus em si mesmo. Ela não depende de Deus, ela não depende de filhos, ela não depende dos pais, ela não a submete à autoridade de professores, nem autoridade nenhuma, e nem a marido, nem a ninguém. Esse tipo de ideia, ela é totalmente anticristã, ela é totalmente antibíblica, e eu creio que ela, e todas as ideias que rodeiam a ela, são prejudiciais à mulher como um todo, né? Eu creio que tudo aquilo que está ligado a isso, em termos de conselhos, deveriam ser ignorados pelas mulheres.
de um modo geral, para que elas não caiam no erro ou no perigo de estarem criando deuses dentro de si mesmas. Mas muitas mulheres hoje elas veem que elas foram totalmente desprotegidas e rechaçadas pela sociedade. Qual é a resposta cristã que elas devem dar a isso? Em termos de elas serem rechaçadas pela sociedade. De elas terem sido oprimidas muitas vezes. Hoje elas têm muito ido para a ideologia feminista. Sim. Mas qual é o equilíbrio disso tudo? Eu creio que não há uma resposta para isso até que ela se encontre com Cristo Jesus. Porque até que uma menina, uma mulher, no caso dos homens também, se encontrem com Cristo Jesus e tenham uma vida transformada pelo Evangelho, sempre faltará alguma coisa. Sempre eu me lembrarei, meu pai não se preocupou comigo, minha mãe não se importou comigo, meus irmãos não se importaram comigo, eu fui estudar, ninguém se importou comigo, eu sempre me sentirei esquecido, rechaçado, não é? E oprimido. E se eu sou uma mulher, no caso, talvez um pouco mais, por causa de todo o preconceito que ainda há, de certo modo, na sociedade com as mulheres. Então, quando eu me encontro com Cristo, tudo isso é transformado, porque Cristo preenche, Cristo transforma, Cristo traz senso de amizade, senso de que eu não estou sozinho, sozinha mais, senso que eu tenho alguém que se lembra, que se importa, na mão de quem eu estou e que nunca vai me abandonar, nunca vai se esquecer de mim. De modo que, como a palavra de Deus diz, mesmo que a minha mãe vier a se esquecer de mim, ou se esquecer do filho que ainda ama, não é? E abandonar, eu nunca me esquecerei de ti. Você está nas palmas das minhas mãos. Quando eu me encontro com Jesus Cristo, eu não tenho motivo mais para chorar, no sentido de que eu estou sozinho, que eu estou sozinha, que eu não tenho ninguém que se importa, ninguém que liga, ninguém que se lembra de mim, porque eu tenho a Ele comigo. A única coisa que acaba com esse sentimento de opressão é o Evangelho, não é o feminismo. Não é eu sair com plaquinha na mão e tirando a roupa em público, entrando dentro de uma igreja e paganizando objetos sacros, fazendo... Não, agora eu estou me libertando de toda a opressão. A única coisa que me liberta da opressão é um encontro pessoal com Jesus Cristo, porque Ele não só liberta, como Ele traz uma paz e uma sensação de que eu não estou sozinho mais, nunca mais. Legal. E dentro disso, muitas das meninas que eu discipulo, a dúvida delas é sempre qual é o sentido realmente do Evangelho, e elas acabam trazendo aquilo que a sociedade impõe, né? Que a culpa da maioria das coisas é do Evangelho. Como contrapor isso? O que é realmente o verdadeiro Evangelho? Essa ideia de que o Evangelho é culpado pelas mazelas da sociedade, isso vem de uma filosofia antiga que nasce na Alemanha com um sujeito chamado Karl Marx e que cria toda essa ideia que hoje é chamada de marxismo, né? E que tem no bojo a ideia de que a religião, seja ela de que natureza for, mas ele atacou principalmente o cristianismo, seria a droga que entorpece o povo e faz com que o povo fique idiota, ou seja, idiota no termo grego da palavra, que a pessoa eles se fecham em si mesmos e não se metem mais com o idios, né? Eu só me importo comigo mesmo. Então a religião, e aí associa isso com o evangelho, é coisa de gente idiota, de coisa de gente fechada, não é? Então o evangelho estragou o mundo. E isso vem dessa ideologia marxista, socialista, que é anticristã em sua raiz, não é? Totalmente anticristã em sua raiz. Como é que a gente compreende o Evangelho? O Evangelho ele poderia ser resumido em 2 pontos. Nós somos pecadores e Deus é o nosso Salvador. Só que a gente pode esmiuçar um pouco mais isso. Nós não somos só, nós somos pecadores, nós somos grandes pecadores. E tudo que a gente faz é ofender a Deus. São coisas que Deus reprova. Desde que a gente nasce, desde que a gente é criança e até a gente morrer, todas as nossas atitudes no dia a dia são atitudes que Deus reprova. Por outro lado, nós temos Deus como a nossa salvação por meio do Filho dele, que veio a esse mundo para nos salvar. Porque se nós somos pecadores e quebramos a lei de Deus e pecamos, nós seremos punidos por isso, culpados por isso. Mas Deus não quis nos punir, Deus não quis nos culpar. Ele enviou Jesus para que Jesus fosse punido, Jesus fosse culpado em nosso lugar. Então, Jesus é o nosso Salvador, Ele foi culpado no nosso lugar, e nós somos os culpados de verdade, somos pecadores, mas isso não resolve a situação. O que resolve a situação é a resposta que nós damos ao que Jesus fez por nós, e a resposta que Deus espera é que a gente
que a gente se arrependa dos nossos pecados. E o Evangelho engloba isso. Eu olhar para a minha vida até hoje e ver tudo que eu fiz e realmente me arrepender, me entristecer de tudo aquilo que eu fiz. E essa tristeza me levar a confessar os meus pecados a Deus e pedir a Ele o perdão por tudo aquilo que eu fiz até hoje e me entregar a Ele, disposto a receber dEle uma nova vida, esperando dEle uma nova vida. O Evangelho então é isso, é a boa notícia de que eu estou em maus lençóis, é a boa notícia de que está tudo ruim comigo. Ela começa com a má notícia. Qual é a má notícia? Eu estou indo para o inferno, eu estou indo para uma condenação, eu estou culpado e logo vai chegar ao tribunal. Essa é a má notícia, e eu estou condenado. A boa notícia é que Deus já condenou alguém no meu lugar, mas para que a absolvição desse alguém seja colocada na minha conta, eu preciso me arrepender e me converter a Ele, e crer no sacrifício dEle, e ter a minha vida transformada por Ele. Essa é a ideia do Evangelho, é o cerne do Evangelho. E uma vez que o Evangelho mudou a minha vida, tudo mais na minha vida vai ser transformado também, porque todas as coisas que eu vou viver daqui para frente estarão moldadas, digamos assim, por esse pensamento. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou fraco, sei que eu sou pequeno, sei que eu sou pecador, sei que aos olhos de Deus eu não mereço nada, mas eu sei nas mãos de quem eu estou. Eu sei o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é paciente comigo, o quanto que Ele é amoroso comigo. Ciente de quem Ele é, ciente de quem eu sou, então eu estou pronto para viver nesse mundo. Por isso que o Evangelho, ele molda o meu jeito de viver. E ele muda até a maneira como eu convivo com as pessoas. Legal. Nós queremos te agradecer. Amém. Então, uma alegria, um muito prazer. Obrigada, Wilson Porte. Também que Deus abençoe a sua família. Amém. E obrigado por esse tempo aqui. Amém. Prazer, uma alegria.